porque a gente precisa falar desse tema. Precisamos sair de uma vida cristã teórica, prática, teórica apenas, de acumular instruções, acumular conhecimento, acumular estudos e começar a praticar. Essa é a palavra-chave de hoje. Prática. Bom dia para vocês que já estão aqui. Hoje o tema é esse. Não ouça apenas, obedeça. Porque precisamos sair dessa teoria. Precisamos apenas achar que ouvir vai resolver as nossas questões. Precisamos partir para a obediência. É isso que o Senhor espera de nós. Quero ler lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Tiago 1, 22 ao 24. Para a gente dar base nesse nosso devocional hoje aqui. Tá sendo um tempo extraordinário, tá sendo um tempo precioso. Espero que você esteja conseguindo acompanhar todos os dias, mesmo que não seja aqui ao vivo, que você tenha conseguido acompanhar todos os dias, todos os 7 dias anteriores, porque na primeira semana a gente falou sobre o Deus do deserto e nessa segunda semana estamos falando sobre obediência. Então é um tempo de muito aprendizado para a sua vida e você precisa aplicar tudo isso que você está aprendendo na sua vida, começar a praticar. Tiago 1:22 fala o seguinte: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Quando nós ouvimos a palavra de Deus e não praticamos, estamos enganando o nosso próprio coração. Como você olhasse a sua face, ou seja, você tivesse uma revelação de quem é você, daquilo que Deus te chamou para ser, de quem é a sua essência, a sua identidade, e pelo fato de você não começar a praticar aquilo, você se esquece. Uma pessoa enganada, ela acredita que está obedecendo a Deus. Quando uma pessoa está enganada, ela de verdade acredita que está agindo em obediência, mas quando na verdade ela está desobedecendo. Por quê? Porque esse engano, ele coloca sobre o nosso coração como se fosse uma espécie de um véu. E esse véu, ele encobre o nosso coração, obstrui o nosso coração de receber a verdade. Como assim, pastor? Você vai a um culto, você ouve uma palavra, você é ministrado ali, o Espírito Santo fala com você, através de algumas áreas da sua vida você é tocado, você tem certeza que é Deus quem está falando com você através daquela palavra, ou você lendo a própria Bíblia também. Só que você acha que apenas aquele momento onde você ouviu e foi alcançado pela palavra vai te transformar. Na verdade, o que você precisa é agora começar a viver de acordo com aquela palavra que você recebeu do Espírito Santo. Como que eu faço isso? Vivendo aquilo que você recebeu na prática. Seja em mudança de vida, de comportamento, de mentalidade, seja na mudança de atitudes, seja abrindo mão de algumas coisas, começando a praticar outras. É assim que você vai viver na prática. Quanto mais a pessoa ela desobedece, mesmo ela tendo consciência de que a palavra está falando com ela, mais esse véu vai se tornar grosso, espesso, e mais ele vai ficar obstruindo a sua visão, ficando mais difícil ainda de ser removido. Lembra de quando o apóstolo Paulo estava perseguindo os cristãos, e aí ele viu a Jesus, teve uma visão, ficou cego, e o Senhor mandou Ananias ir até lá, lugar onde ele estava, para orar por ele, para ele recuperar a visão.
quando ele chegou lá e ele orou pelo apóstolo Paulo, que estava cego na religiosidade, caíram dos olhos dele como que escamas. O que que era essa escamas? Era esse véu que obstruía a verdade. Apesar dele pegar e conhecer o Antigo Testamento e ter a experiência assim de ser um estudioso do Antigo Testamento, ele não colocava os ensinos de Deus em prática numa forma verdadeira, e esse véu encobria. Quando os discípulos começaram a ensinar o evangelho que Jesus deixou, ele foi confrontado por esta palavra da verdade, e esse véu era tão espesso que impedia ele de enxergar essa verdade. Então, quanto mais espesso é o véu que nos encobre os olhos, mais difícil vai ficar a gente enxergar a verdade e remover esse véu. Por quê, pastor? Porque a gente vai aos cultos todas as semanas, a gente recebe palavra, mas a gente não aplica na nossa vida e a gente não vive essa palavra, e a gente fica ainda esperando que a nossa vida seja transformada de alguma outra forma. Quando a gente está falando de obediência aos olhos de Deus, não existe uma obediência parcial. Com Deus, a obediência, ela não é seletiva. Eu vou selecionar o que eu gosto na palavra, eu vou obedecer. E o que eu não gosto, eu não obedeço. Há muita gente que vive assim hoje. Só que com Deus não existe essa obediência seletiva. Ou você obedece ou você desobedece. E obedecer em partes é o mesmo que desobedecer. Então, quando você desobedece a Deus, como a gente falou ontem, você está colocando em evidência a falta de temor a Deus. Uma falta de temor a Deus. Existe um espírito religioso no meio das pessoas. E esse espírito religioso, ele atua de uma forma muito forte. E uma pessoa que tem um espírito religioso é alguém que usa a palavra de Deus para fazer a sua própria vontade. Por exemplo, você vê alguém que pega e lê a palavra, tem até um certo conhecimento da palavra, mas ao invés de, quando essa palavra confronta a vida dela, ela viver aquilo na prática, transformando a sua vida, ela acha meios e caminhos dentro da palavra para justificar as suas ações erradas, a sua vida. Ela acha justificativas. Por exemplo, hoje você não vê que tanta gente fala, né? Não, mas e o amor de Deus? Deus é amor, então eu posso fazer o que eu quiser. Deus é amor, então eu posso levar a vida do jeito que eu quero. Porque Deus ama todo mundo, Deus não faz acepção de pessoas, então ele me aceita do jeito que eu sou. Ou seja, as pessoas acham dentro da própria palavra e pervertem a palavra para que ela possa embasar a sua vida errada. Essa religiosidade, esse espírito religioso que atua dessa forma na vida das pessoas, ele atua quando a gente pega algo que o Senhor disse e molda as palavras de Deus aos nossos desejos, às nossas vontades, em vez de obedecer à vontade e aos desejos de Deus. Então, queridos, essa atuação desse espírito religioso a gente vê claramente na Bíblia. Eu vou ler aqui para vocês umas passagens aqui onde Saul, lá em 1 Samuel 15, ele estava fazendo exatamente isso aqui que eu estou falando com vocês, por causa desse espírito religioso. Lá em 1 Samuel 15, eu vou ler rápido aqui o versículo, porque a gente vai ler uma porção grande. Diz o seguinte: Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor para ungir-te rei sobre o teu povo, sobre Israel.
Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe pôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoe, porém matará desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, desde os camelos até os jumentos. O que, o que Saul convocou o povo e contou em Telaim 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu não vos destrua juntamente com eles, porque vós usaste de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte o Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porque a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag. Tem uma outra versão aqui, eu estou com uma versão da Bíblia hebraica, e no versículo 9 ele diz o seguinte: E Saul e o povo tiveram pena de Agag, e ao melhor das vacas e as da segunda ordem e os cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, quando deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda noite clamou ao Senhor. Eu vou dar uma puladinha aqui. Versículo 13. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: Bendito sejas tu do Senhor. Cumpri a palavra do Senhor. Todo feliz o Saul falando para Samuel: Eu cumpri a palavra do Senhor. Ou seja, o véu cobrindo o rosto dele. Depois a gente pula para o versículo 15, olha o que mais ele disse. E disse Saul: De Amaleque trouxeram. Não, o profeta Samuel perguntou no versículo 14: Que barulho de bois e ovelhas é esse que está chegando nos meus ouvidos? E aí ele responde: De Amaleque trouxeram, porque o povo teve pena do melhor das ovelhas. Aí ele já coloca a responsabilidade sobre o povo. O povo teve pena do melhor das ovelhas, das vacas, para oferecer ao Senhor o seu Deus. Ou seja, justificando aquilo que ele estava fazendo. Depois ele vai lá, e aí eu vou pular porque é muito extenso o texto, mas eu vou ler aqui no 21, mais uma vez ele fala o seguinte: Mas o povo tomou do despojo das ovelhas e bois, e o melhor do interditado, para oferecer sacrifícios ao Eterno teu Deus em Gilgal. Depois no 22 ele fala: E Samuel disse: Porventura o Eterno se deleita mais com ofertas e sacrifícios do que com que se ouça a voz do Eterno? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a teimosia como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele te rejeitou como rei. Saul fez a mesma coisa que a gente está falando aqui. A gente consegue enxergar o que Saul fez, fazendo a própria vontade, desobedecendo a Deus, e ainda, primeiro ele justifica colocando a responsabilidade no povo. Por que ele fez isso? O coração dele, coração de Saul, não era o foco agradar a Deus. O foco dele era ficar bem com o povo.
era ser bem visto pelo povo. Por isso, ele está falando, o povo quis que a gente segurasse o rei e pegasse os despojos aqui da guerra. E aí ele, como queria se aparecer, vamos dizer, ficar bem com o povo, ele fez a vontade dessas pessoas. Mas não era isso que Deus tinha pedido para ele. Isso é ser nobre? Não. Isso é tremer diante da palavra de Deus, como a gente falou nos dias anteriores? Também não. E aí, o profeta fala para ele assim, porque o Senhor se agrada mais de sacrifícios do que de obediência. Será que o Senhor vai se agradar mais da gordura desses animais do que você obedeça verdadeiramente a palavra que ele tinha te mandado fazer? Com certeza não. Então, o temor do Senhor, ele nos impede de abrir concessões em busca de ter vantagens. Quando a gente obedece a palavra de Deus, seja qual for o preço, nós precisamos obedecer, porque queremos realizar a vontade de Deus e não a nossa. E ainda ele fala, né? O profeta Samuel falou lá no versículo 23, a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a teimosia como a idolatria. Da mesma forma que você rejeitou a palavra do Senhor, o Senhor também está te rejeitando, falou para Saul. Então a gente, queridos, às vezes comete esse pecado que é comparado com a rebelião e a feitiçaria e a teimosia que é comparado aqui na palavra com a idolatria, porque a gente se recusa a obedecer a palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas, elas podem ler, elas podem ouvir, elas podem até mesmo pregar a palavra, mas vivem como aqueles que não conhecem. Por quê? Porque não obedecem, não colocam em prática esta palavra. E automaticamente a vida dessas pessoas não há nenhuma mudança do que era anteriormente. Nenhuma transformação daquela pessoa que vivia no mundo para essa pessoa que hoje está na igreja. Lá em Salmo 55, 19, fala, né, sobre a situação dessas pessoas que frequenta a casa de Deus, ouve a palavra, porém permanece da mesma forma. Salmo 55, 19 fala o seguinte: pois jamais mudam a sua conduta e não têm temor de Deus. Essas pessoas, elas dizem que são salvas, mas não foram transformadas pelo Senhor. Ainda são ímpios, são ingratos, estão destituídos de amor, são desobedientes e não perdoam. Exibem outras características também ainda que não os diferem em nada daquelas pessoas que nunca ouviram a palavra. Ou seja, elas hoje estão até frequentando uma igreja, mas são iguaizinhas àquelas pessoas que estão lá fora no mundo ainda. Eles provavelmente talvez não fumam, não bebem, não xingam como os ímpios pelas ruas, mas lá dentro a motivação é a mesma. Lá dentro ainda são pessoas que só querem satisfazer suas vontades, são egocêntricas, só estão preocupadas em ter seus desejos atendidos. O apóstolo Paulo, ele falou sobre isso, como que essas pessoas estão aprendendo constantemente, mas nunca são capazes de aplicar o conhecimento lá em 2 Timóteo. Depois você lê aí 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Eles estão enganados, estão enganados. O povo no deserto, né? Vamos falar desse povo aqui. Sofreram com a falta de visão daqueles que têm um véu sobre os seus corações. Por quê? O véu era o engano. Eles ouviram a palavra de Deus e viram o poder de Deus através das 10 pragas, através de diversos milagres no deserto, mas permaneceram exatamente as mesmas pessoas que eram quando estavam lá no Egito.
A falta de temor no coração deles fez com que os olhos espirituais fossem escurecidos, e a mesma coisa acontece na nossa vida. Quando não temos temor, quando não obedecemos a palavra, quando nos recusamos a praticar aquilo que o Senhor nos fala, nós estamos, na verdade, demonstrando que preferimos viver obedecendo a nós mesmos, desobedecendo a Deus, que no nosso coração existe um véu que cobre ele e o impede de ser alcançado pelo poder e pela palavra do Senhor. E que não temos esse temor de Deus que a gente diz ter. Se não nos arrependemos, esse véu, ele pode nos levar à cegueira. Assim como o coração daquele povo de Israel se tornou cego, nós podemos também nos tornar pessoas cegas diante de Deus. Eles celebraram quando saíram do Egito, que representa o mundo, mas eles perderam de vista os propósitos que Deus tinha para ele e quiseram voltar atrás, quiseram recuar. E o mesmo pode acontecer comigo, pode acontecer com você, se a gente não der ouvidos às advertências da palavra do Senhor. Pastor, e o que eu posso fazer de prático para mudar a minha vida? Se você quiser romper com as barreiras que te prendem, se você quiser romper com as barreiras que te paralisam, eu quero te convidar a fazer uma reflexão aqui e a gente já vai orar. Quando foi que você moldou a palavra de Deus aos seus próprios desejos? Será que você é como essas pessoas que falam assim, não, Deus é amor, Ele vai me aceitar como eu sou, eu não preciso mudar. Não, Deus me entende, por isso eu posso continuar vivendo da forma que eu vivo, desagradando e desobedecendo a Ele, assim como Saul. E talvez você até mesmo diz assim, eu cumpro toda a palavra de Deus, assim como Saul falou para Samuel. Quando que você tem usado a palavra de Deus e moldado ela aos seus desejos? Faça essa reflexão. Outra coisa que você precisa fazer é pedir para o Senhor tirar o véu desse engano que está sobre o coração, para que você decida sair da desobediência seletiva, é aquela que só obedece aquilo que quer. Não, você precisa obedecer a toda a palavra. Aquilo que é bom, que te agrada, e o que não te agrada também. É necessário obedecer a toda a palavra de Deus. Porque, queridos, lá em Tiago, nós lemos Tiago 1, 22 a 24. Sejamos praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Porque aquele que ouve a palavra e não coloca em prática é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir a palavra. Mas não basta apenas você ouvir. Porque o apóstolo Tiago também diz assim que uma fé sem obras, ela é morta. Então você ouve, essa palavra gera fé no seu coração. Então você agora com essa fé, você consegue ir e colocar essa palavra em prática, ou seja, através das obras, viver aquilo que você ouviu. Aí sim você está obedecendo à vontade de Deus. Eu quero orar com vocês nesta manhã. Feche seus olhos. Respira fundo. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. E a sua graça, o seu amor, ele se renova mais uma manhã sobre nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que tires o véu do engano do nosso coração, dos nossos olhos. Nós queremos ouvir a sua palavra, queremos ouvir a sua verdade e queremos obedecer a ela.
Nós nos arrependemos de todo o engano do nosso coração. Nós desejamos, Senhor, obedecer ao Senhor de todo o nosso coração. Nos perdoa por apenas pegar da Bíblia aquilo que se encaixa nas nossas vontades. Obrigado pelo seu perdão. Nós tomamos posse desse perdão através da nossa vida com Jesus, do nosso relacionamento com Ele. Te pedimos que o Senhor nos ensine a obedecer toda a Tua verdade, tendo somente os Seus desejos em nossos corações e não os nossos. Nós oramos para que hoje o Senhor nos ajude a colocar em prática esse ensinamento. Obediência é ouvir e praticar aquilo que ouvimos da Sua palavra. Que esse dia seja um dia abençoado. Guarda a vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Responde a oração deles, que o Senhor possa entrar em todas as causas deles nesta manhã, com respostas do Senhor para nossas vidas. É o que nós te pedimos nesta manhã e te agradecemos, crendo na resposta do Senhor, em nome de Jesus. Amém, gente? Esta foi o nosso 8º dia do devocional Caminho para a Presença de Deus. Espero que você tenha entendido aquilo que o Espírito Santo está falando com você nesse dia. Você possa praticar toda a palavra dele, colocando em prática aquilo que ele está falando com você, tá bom? Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar e deixar aí também nos comentários como está sendo esse tempo de devocional para você. E a gente vai voltar amanhã para mais um dia, às 7 horas da manhã, nosso 9º dia de devocional, tá bom? Nos vemos amanhã, Deus abençoe, tchau, tchau.